Olá, eu me chamo Luciola, sou do canal de Unidade Divina e o tema hoje é crença. Eu vim falar aqui como eu consegui curar as crenças em mim. Eu sei que tem muito ainda para curar, porque nós vivemos num mundo de crença e são crenças paradigmas, dogmas, que tem aqueles que te servem para a sua evolução espiritual e tem aqueles próprios que te fecha nessa matrix que envolve todo esse planeta Terra, né? E as crenças estão em toda parte, estão na religião, na política, na economia, nas igrejas, nas educações dos nossos pais, dos nossos antepassados. E isso vai crescendo como uma bola de neve, né? E se você não tiver a noção das crenças que te vão fazer bem, das crenças que te bloca a sua evolução espiritual, a sua visão de mundo, você vai ficar ali procrastinando, acreditando em tudo, entrando em depressão, com medo, com preocupação de tudo que vai acontecer, o que não vai, e fica nessa roda de samsara, né? E eu vivi muito no mundo das crenças, até que chegou um ponto da minha vida que eu comecei a buscar estudo, conhecimentos, ler livros diferentes, porque eu desde criança, eu nasci num lar cristão, que foi assim muito duro para mim, não foi fácil. Eu sempre me perguntava, queria saber, não aceitava certas coisas sobre Jesus, sobre a religião, sobre certas doutrinas que eu via, certas injustiças que eu via, que eu presenciava na igreja que eu cresci. E aquilo foi acumulando dentro de mim, acumulando, até que chegou um tempo eu comecei a buscar e vi que eu estava cheia de crenças, paradigmas que bloqueavam a minha evolução espiritual, a minha evolução de ver o mundo. Não, onde que eu comecei a buscar a Deus, buscar sabedoria do alto, ler livros um pouco assim que particular, livros de alquimia, livros de espiritismo, comecei a ler muita Bíblia. A Bíblia para mim foi assim, muitas coisas eu não concordava, não concordo, porque a Bíblia tem muitas partes, muitos versículos que são crenças que foi criado pelo homem para bloquear, para enganar as pessoas. E eu comecei a buscar conhecimento, buscar a Deus, porque tudo hoje é crença, né? Então você tem que saber aquela que te vai evoluir, aquela que vai ser boa para você e aquela que vai fazer você ficar procrastinar. Então eu comecei a buscar a Deus em primeiro lugar, né? Porque quando você começa a perguntar para Deus como eu posso mudar, como eu posso me dar sabedoria, entendimento, me dar discernimento do Espírito para eu saber o que é certo, o que é errado, Deus começa a te guiar você. E eu comecei a estudar muito sobre religião também, né? Porque eu achava muito pouco naquilo que eu via na religião. Era como se ali era sempre as mesmas coisas. Eu sei sim que muitos espíritos precisam de religião, precisa estar ali para ter força, para seguir avante, mas eu tinha minha dúvida, minha insegurança, não acreditava muito naquilo que eles falavam.
E já havia muitas crenças na casa, ali com meus pais, na minha educação, né, que eu sempre perguntava, não aceitava. Comecei a buscar. Então eu falo, quando você tem dúvida de uma coisa, não fica esperando a resposta dos outros, vai buscar. Porque essa matrix que vivemos aqui, ela é cheia de crenças. Crenças que te brocam, crenças na alimentação, crenças na economia, crenças em toda parte, em todo lado que você vai tem crenças. Mas você tem que saber dividir aquela que te vai fazer bem e aquela que te vai te procrastinar. Então, quando você consegue ver além das crenças, ninguém te engana mais, entendeu? Você começa a ter percepção daquilo, saber o que é certo, o que é errado e meditar, pedir discernimento a Deus, né? Porque nós vivemos num mundo aqui, esse planeta Terra é cheio de crenças. Mas como falei, né, tem as crenças boas que vai te ajudar, que você vai ter a sua evolução, e tem aquele lado, né, que você não tem que aceitar tudo que os outros falam. Antes de você aceitar, procura ver se realmente aquilo é verdade, se aquilo vai te fazer bem. E hoje, depois que eu comecei a buscar, estudar mais, buscar mais, meditar, pedir discernimento a Deus, aos meus mentores, a minha equipe espiritual, eu comecei a ver um mundo diferente. Tanto é que eu estava morando na Itália, né? Agora tem 2 meses que eu me transferi para Genebra, Suíça. E fui fazer um passeio com a minha cachorrinha aqui no lago de Geneve, e tem uma mostra de quadro, vários quadros, de frente e verso. Quando você vai, você vê a imagem, e quando você torna, você vê outra imagem. E eu estava observando aquelas imagens, mostrando o mundo como ele está hoje, né? E se você tem a crença do medo, do medo, a crença de acreditar em tudo aquilo que vê, você fica aterrorizada, porque eram telas que vai para chocar, né? E eu olhei com o olho da razão. E fiquei pensando depois, né, de ver aquelas imagens, falei, gente, aqui muitas pessoas vão passar aqui, vão olhar com a razão, com os olhos que eu estou olhando, e outros vão passar, vão ficar aterrorizados, vão entrar em pânico, porque são imagens chocantes mostrando a realidade da guerra do momento. É um quadro que eu vi, uma imagem que eu vi, a imagem do Brasil, uma foto que parecia um pouco um dos líderes que comanda o Brasil, parecia um pouco ele fumando, o cigarro dele era a imagem de uma árvore, entendeu? Como se o Brasil estivesse destruindo a Amazonas. Então, quem não tem assim, o conhecimento do Brasil, pensa que o Brasil está sendo destruído com tudo. Eu sei sim que tem assim, tem muitas queimadas no Brasil, entendeu? Mas aquela imagem horrível do Brasil, sendo que eu moro aqui na Europa há muitos anos, aqui eles destruíram toda quase as florestas deles e coloca essa imagem, entendeu? Então são crenças que te faz abalar, criticar, julgar. E se você não tem um conhecimento, você fica revoltado, entendeu? Exemplo, é tanta visão errada que eles passam, é tanta coisa enganosa, tanta mentira, que se você não for buscar, se você não tiver uma expansão de consciência, você entra em depressão, você parte em ataque de pânico, você não sai de casa, você próprio, vira
a própria cadeia de você mesmo, você se prende em você mesmo. Você fica uma pessoa triste, abatida, tudo para você é escuridão. Você não vê a luz na frente de você, você só vê escuridão, tristeza, depressão e amargura. Então você tem que tomar muito cuidado no mundo que vivemos hoje. Não acreditar em tudo que vê, mas sim ter fé, acreditar que esse mundo vai regenerar. Ter fé, buscar a Deus, buscar conhecimento, não deixar se iludir por esses paradigmas, por essas crenças, por essa ilusão. Porque quando eu comecei a buscar, estudar, eu estava próprio mergulhada em certas crenças que hoje eu paro, olho atrás e falo, meu Deus do céu, por que eu não me despertei antes? Eu tinha evitado muita coisa na minha vida. Só que tudo, cada um no seu tempo, cada um na sua evolução. Então, faz muita atenção, porque eu falo como experiência. Se eu vivesse hoje como eu vivi há 10, 15 anos atrás, eu acho que hoje eu estaria mergulhada na depressão, na tristeza, revoltada da vida. Só que não, quando eu cheguei a esse ponto, eu comecei a buscar. Falei, não é assim. Não é desse jeito. Eu fui buscar. E hoje, se eu olho com os olhos, escuto, respeito as pessoas, mas antes de eu querer aplicar alguma coisa em mim, eu quero saber, isso vai ser bom para mim ou não? Então, o que é bom eu acolho com amor, eu sou uma pessoa universalista. Eu respeito todas as religiões, eu tenho amor por todos meus irmãos, porque somos todos iguais, estamos aqui todos em busca de evoluir, crescer, amar, respeitar, ser paciente, ser tolerante. Mas você precisa peneirar as crenças, os paradigmas, dogmas da sua vida, entendeu? Porque tem coisa que se você não fazer atenção, você vai te enganar, que quando você vê pode ser muito tarde. Então, eu depois que eu fiz que eu fui fazer essa caminhada aqui, que eu vi essas telas, fiquei assim, meu Deus, aqui muitas pessoas vão ficar desesperadas quando ver isso aqui, porque tá mostrando próprio, uns vai ver, não vai ter nem a noção, vai rir, vai falar assim, ai, que absurdo. Mas aquele ali era mostrando a realidade, só que muitas realidades ali é forma de colocar um país contra o outro, uma nação contra a nação, um criticar o outro, querer ser melhor do que o outro. E todos os países têm os seus pró, os seus contra. Eu amo meu país, eu amo a minha nação. E mesmo que eu vivo todos esses anos fora, mas eu amo, respeito. E todos têm um lado bom e lado ruim. Então você tem que aprender a olhar o lado bom da coisa e descartar as coisas ruins. Não só para as crenças, paradigmas, dogmas, mas também para as pessoas. Você olhar o lado bom de cada um, amar, respeitar. E só assim nós vamos ser todos felizes. Porque o amor existe, a felicidade existe, a alegria existe, a paz existe. Só que você vai ter que conectar com essa energia para você ser feliz e afrontar essa matrix. Então nós temos que viver na matriz, mas não ser da matriz. Porque nós não podemos abandonar, ir lá para o meio do mato, ficar lá escondido, não. Nós estamos aqui para enfrentar toda essa matrix, crescer, evoluir e ajudar o nosso irmão a evoluir. Porque se você pensa que você abandona tudo, vai lá para o meio do mato, lá, escorrer, é como se estivesse fugindo da sua origem. Porque nós estamos todos aqui. Nós temos que lutar para buscar o melhor para esse mundo ser regenerado. E nós vamos conseguir. Basta ter fé, acreditar e não desanimar, não deixar a crença, os paradigmas, os dogmas e essa matrix dominar nossa mente, querer fazer o que eles querem. Mas não, nós vamos conseguir, porque eu falo de mim mesma, eu sou prova viva de mim, que eu consegui superar muitas crenças, muitos paradigmas. Eu sei que cada dia eu tenho que superar, eu tenho que matar um leão, mas eu estou aqui.
Eu sei que eu vou conseguir, você vai conseguir, basta você acreditar, ter fé, buscar conhecimento, entendimento, não deixar se levar por certas crenças que te faz você ficar triste, que te faz te enganar, que te leva você para uma ilusão que não existe. Porque aqui é um mundo de ilusão. E é isso. Mas acredite no seu potencial, acredite em você, busque, não aceita tudo aquilo que vem para você. Antes de você aceitar, pergunta, é verdade? É real? Pede para Deus, que Deus vai dar para você o discernimento do certo e do errado. Basta pedir. Deus é o nosso Pai, é meu Pai, seu Pai, é nossa essência. E Ele vai te responder, porque Ele te ama, nos ama e quer o melhor para nós. Essa é a minha mensagem de luz. Namastê, muito obrigada, gratidão.